Olá, bom dia. Você está no canal Espiritualidade Anarquista. Estamos todos acordando agora, não mentira. Já acordei faz tempo. Será que está funcionando tudo ok? Vamos ver, vamos ver. Eu estou fazendo. Então é isso, galera. Eu estou aqui começando o projeto de leituras, né, sobre vários livros. Eu separei 5 livros para ler, mais um que é o bônus, que eu ainda não consegui colocar no horário, mas eu vou colocar, que é esse livro aqui, ó. A lição final. Ai, tão bom esse livro. Aí
Eu tô me propondo a fazer isso, né? Fazer essas leituras. São 5 livros e também ah, na sexta-feira vai ter o projeto que eu vou falar. Eu fiz todo um plano, né, de pesquisas para a gente falar sobre a história e o prazer sexual na humanidade. Então ficou mais ou menos assim. Terça vai ser mais religioso, por assim dizer, né, espiritual, esotérico. Então hoje a gente vai ler o livro A Bíblia Sagrada. Anarquistas lendo a Bíblia Sagrada. Então vai ser a carta aos Hebreus. E aí, meio-dia vai ser a Teosofia, é um curso extensivo de espiritualidade anarquista. Então, terça-feira, às 9, é a carta aos Hebreus. E depois que eu terminar a carta aos Hebreus, eu já vou ler Mateus também, que é maravilhoso. Aí, então, ao meio-dia de hoje, a gente vai ler a Teosofia, a chave da Teosofia. E na quinta-feira a gente lê Liberdade Sem Medo, de Summerhill, que é maravilhoso. E ao meio-dia, O que é Lesbianismo, de Tânia Navarro, para a gente começar a causar na internet com a querida Tânia Navarro. E depois eu vou ler Shelley, eu não sei falar, que é uma... Ixi, aí vai ser pesado. Mas... E depois a gente vai ler na quinta-feira, não, na sexta-feira, de manhã, o orgasmo, a função do orgasmo às 9 horas na sexta-feira. E meio-dia, então, o que a gente vai falar sobre as questões aí que envolvem... Ai, olha só, a Lu está aqui. Bom dia, Lu. Olha só, eu consigo colocar na tela agora, você viu? Bom dia. Que bom, que bom. Então a gente vai fazer essa leitura hoje, né? E aí sexta-feira, o que acontece sexta, né? Sexta-feira a gente tem uma coisa muito interessante. Ah, coloquei, tá vendo? Sexta-feira a gente tem uma coisa muito importante que é falar sobre a liberdade do prazer sexual. Vamos ver como é que vai ser isso. Parece assim, né? Ai, vai ser sexy. Daí chegar lá é só tragédia, né? É só... assunto pesado. Não, mentira. Vai ser bem suave, vai ser tranquilo. E é isso, então. Acho que esse é o cronograma. E, por último, eu vou tentar colocar esse daqui também durante a semana, que é a última lição. E, Lu, sabia que eu me inspirei em você para colocar esse livro? Porque eu lembrei dele numa das nossas conversas. E aí eu me inspirei de colocar por causa de você. Eu espero que você goste desse livro. Ele me ajudou em certos momentos da vida. Então, enfim. Aí agora vamos adentrar ao tema. Depois de tudo isso que eu falei, né? Sobre como vai ser nossas aulas aqui. Né, que virou um curso, né? Um curso da espiritualidade anarquista. Tem aula na terça, quinta, sexta... terça, quinta e sexta, cada dia duas leituras. Mas eu quero ainda acrescentar mais uma para a gente continuar. Eu só preciso ter o quê? Disciplina para fazer os horários certinho acontecer. É um trabalho, hein, gente? É um trabalho. Mas, olha só o tanto de coisa que eu já fiz, ó. Deu trabalho, mas valeu. Aí tem essa aqui também, ó. Uma transição, uma transição. Muito divertido. Eu não trouxe meu gatinho. Esqueci. O gatinho preto. Aí aqui assim. E o que mais? Sério, sério. Vamos ver se você vai gostar, né? Eu espero que você goste. É sempre agradar as pessoas a que a gente ama é sempre um risco, né? Não, mas acho que você vai gostar. É um livro maravilhoso, muito lindo, muito lindo. Aí então também tem esse aqui. Deixa eu ver. Aqui, legenda, quer ver? Ó? Então, na carta aos Hebreus, o que vai acontecer? Não, isso aqui. A Bíblia, eu estou aqui. Vamos começar a leitura então, porque senão, né? Então,
Na carta aos Hebreus, estou com a Bíblia Católica, né? Numa versão que essa capa aqui é antiga, né? Uma das versões antigas. Aqui, ó, Novo Testamento, né? Só a parte do Novo Testamento. E é a edição pastoral da Paulus, né? Ok? É a 13ª edição. Por que é tão importante a gente falar das edições da Bíblia, né? Porque quanto mais no passado, mais a gente vê situações interessantes que mudaram. Então, a galera fala, né? Ai, perdi. A galera fala aqui que a Bíblia, ela é o verbo vivo, né? A Bíblia, ela é viva. E realmente eu acredito muito nisso, porque ela sempre vem, né, novas edições, mudam as palavras, mudam o entendimento. É uma coisa assim, maluca realmente o poder da Bíblia com relação às pessoas, né? Então, a gente, para ler a Bíblia, primeiramente precisa entender a Bíblia, que é uma parte muito complicada, porque para você entender alguma coisa, não pode ter as pessoas estarem tão apaixonadas pela sua religião, porque senão elas sempre vão capengar as interpretações para aquilo que elas desejam. Então, a carta aos Hebreus aqui, né, o que acontece? O Velho Testamento, ele vai apresentar um personagem, Deus, que tem uma capacidade vingativa, digamos assim, vingativa, né? Justa, vamos falar assim. Então ele destrói cidades, esse Deus. Ele coloca o ser humano em situações complicadas, né, para testar sua fé. Então, o Deus que aparece no Velho Testamento, ele meio que ganha uma performance diferente no Novo Testamento. Então, o Deus do Novo Testamento já é amor, já é mais perdão, né? E isso na visão que a gente vê do Messias, certo? Porque depois vem o Apocalipse e tudo mais, pela maldade do ser humano, né? Acontece um monte de fenômenos lá e tal. Aí Deus vai julgar quem vai para um lado, quem vai para o outro. Mas se a gente ficar só na visão do Messias, né? Ele está falando sem a parte, tipo assim, como se a gente pegasse a Bíblia, como ela é, vários livros e desfragmentasse, e aqui o Apocalipse está falando uma coisa, outra coisa, outra coisa, entendeu? Então a visão do Messias já é um Deus de amor, as atitudes que ele teve era de perdão, né? Quantas vezes eu devo perdoar meu inimigo? 70 vezes 7, não é? Então, a visão do Messias é uma visão mais acolhedora, né? Uma visão de um Deus diferente do Velho Testamento. Então, muita gente fala, o Messias veio para reformar, né? E lembrando que o Messias, que a gente, né, Jesus foi criado pela igreja, pelos romanos, né? Esse Jesus tal e tudo mais. Mas a gente tem essa ideia de que talvez exista um Messias que não foi mais ou menos, não foi muito desse jeito, né? Que foi um Messias que, na verdade, estava numa visão até assim, o personagem Messias, ele é tão interessante que dá essa impressão, né, na minha concepção, e é dessa forma que eu vou ler a Bíblia, de que houve algum homem, digamos assim, né, que fez bastante coisas incríveis e trouxe muito amor para a comunidade, e de repente vem os romanos e distorce essa história desse homem que veio para a Terra, né, que veio para a Terra, que nasceu, talvez um revolucionário, talvez um grupo de pessoas, sei lá. Mas então é como se existisse dois personagens em um só livro, que é o Messias popular, né, que é esse que a gente costuma falar que era anarquista, que não sei o que, né, que a galera, e tem o Messias que é aquele falado pelas igrejas, que é o Jesus, que é durão, que é meio, né, ele tem uma cara de sonso. Não tem uma cara meio de, ai, não sei o que eu faço, eu tô meio perdido. Oh, que dó de mim. E tem esse Messias, né, que ele é revolucionário, espirituoso, que ele brinca com as crianças, que ele, sei lá, ajuda os enfermos, né, que ele dá a vida pela revolução dele, não sei o que e tal, e que leva uma visão mais de uma espiritualidade
da independência espiritual. Olha a importância disso para a espiritualidade anarquista. Não teve nenhum personagem na história da humanidade até agora, pelo menos, né, assim, como Messias, que além de falar de amor, ainda fala de independência espiritual, né, de você ser autônomo, de que não precisa de sacerdotes, não precisa de ninguém para você amar a Deus, sentir Deus e tudo mais. E por mais que isso pareça muito religioso, gente, a espiritualidade das pessoas está ligada automaticamente à formulação de opinião política dessa pessoa, né? É automático. Assim, se a pessoa é ateu, é diferente. Ela está no esquema de não acreditar. Aí também vai fazer a visão política dela vai, de certa maneira, ser interferida por essa, né, pela perspectiva materialista da vida. Ok? E também as pessoas que acreditam em religião é a mesma coisa, né? A sua espiritualidade que você pensa sobre a vida, sobre o movimento, vai diretamente também envolver como você vê a política social. Mas não é assim, tipo, não é porque vocês, não é para julgar as pessoas, entendeu? Tipo, é muito multifacetado também, não dá pra simplesmente chegar e falar, aquela pessoa é da igreja tal, então ela não acredita na revolução e vota no Bolsonaro. Não, né? Não tem como você pegar isso que eu falei e tentar colocar em cada pessoa, né? A gente, principalmente hoje que a gente vive no mundo quântico. Eu já conheci pessoas que votam na esquerda e acreditam que a Terra é plana. Eu já conheci pessoas assim. Eu já conheci pessoas que eram anarquistas e caçava animais da floresta. E achava essa atitude muito legal e positiva. Então, tem vários tipos de gente por aí afora, né? Não dá mais pra gente colocar, deduzir o que a pessoa realmente pensa por algum, enfim. Eu consigo, assim, alguns pontos. Então, deu pra entender, né? A Bíblia do Velho Testamento tem uma mensagem, um jeito de lidar com Deus, e a Bíblia do Novo Testamento é outro jeito. Então muita gente fala, mas o Messias não veio para destruir as leis dos judeus, ele veio para complementar. Isso é que ele falou para poder ficar vivo, né? Mas na verdade, se você vê, ele foi tudo diferente, não tem quase nada igual. Tá tudo diferente. Olha, o Exploit. Exploit? Falou. Olá, tudo bem? Eu olho o catolicismo. Ó, coloquei aqui, tá vendo? Mas não foi tudo. Ih, desculpa aí, eu não sei colocar tudo. Tava tão feliz que tava indo tudo bem. Bem, aqui, peraí. Eu olho o catolicismo como uma igreja de fato cristã. Não sou cristão, mas a Igreja Católica é a que mais busca respeitar os escritos em seu máximo na linguagem literal. Daí aqui ele continua, né? Por conta desse movimento neo-ateu, que não é tão embasado quanto o verdadeiro ateísmo. São duas críticas, né? Uma de que o catolicismo é... Bem, aqui, eu sou totalmente contra as igrejas, né? Por ser anarquista, a instituição, sabe? Essa coisa toda hierárquica e essa coisa toda de hierarquizar a espiritualidade. Então, eu combato as igrejas, né? Então, principalmente a Igreja Católica. Mas eu super respeito, né? Que é a sua opinião sobre a questão da igreja, né? E a sua visão, mesmo não sendo cristão. E neo-ateu, né? Temos um movimento aí dos neo-ateus. É interessante, porque... então, ufa. Ele disse também sou contra as igrejas. Então, que bom. Né, senão eu tenho medo de falar alguma coisa, né? Eu não quero de jeito nenhum ofender. Que legal, é isso aí. Vamos pensar sobre essa questão do movimentos todos, né, gente? Eu penso em todos os movimentos. E às vezes realmente, né, o verdadeiro ateísmo pode ser diferente do novo neo-ateu, né? Então, eu não saberia. Se você puder me mostrar alguns pontos diferentes. É isso aí. Muito obrigada pela participação também, viu? É a primeira live de fato sobre livros. Eu comecei o ano passado, mas daí veio as festas e eu parei. Mas, então vamos lá.
Carta aos Hebreus. A gente vai ler essa carta aos Hebreus. Olha que interessante, né? A carta aos Hebreus, ela foi. Por que eu escolhi a carta aos Hebreus? Porque aqui é muito legal. É quando esse escritor, ninguém sabe qual é o autor original da carta aos Hebreus, ok? Ninguém sabe. Alguns acham que pode ter sido Lucas, outros acham que foi Paulo, né? Mas eu acho que não. Eu acho que foi alguém desconhecido, que foi muito legal. Aí o que acontece? Então ninguém sabe quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. Mas aqui ele diz o seguinte, olha o subtítulo. Cristo é o único sacerdote verdadeiro. Se Cristo é o único sacerdote verdadeiro, o que significa isso? Os outros são tudo falso, né? Então, quem são os sacerdotes? Qual que é a diferença de um sacerdote para o Messias? E qual é a diferença do sacerdote para aqueles que passam a mensagem do amor de Jesus, ou de Messias, ou de Deus? Quem são? Qual que é a diferença? Então, é isso aqui que a gente vai ver agora, né? Então, tem uma introdução aqui. Eu vou ler a introdução. Vamos lá, vamos começar essa leitura. Eu vou tentar fazer uma leitura fluida e não vou ficar dando tanta minha opinião. Sabe qual que é o que eu tô sentindo? É que assim, a minha vida inteira, né, praticamente, eu estudei sozinha. Eu pegava os livros e tirava minhas conclusões. Então agora ler junto é uma coisa agora passar meus estudos para vocês, eu fico um pouco tímida. Um pouco tipo assim, ai meu Deus, tô me revelando demais. Mas tudo bem, vamos que vamos. Vamos lá. A assim chamada Carta aos Hebreus é comumente atribuída a São Paulo. Entretanto, aqui é a introdução com a visão da Igreja Católica, né? Ela não tá nem aí. Ela falou já que acha que é o Paulo, mas você viu que ele foi sincero, né? Não sabem se foi o Paulo. Entretanto, seu estilo não tem nada parecido com o de Paulo. E até o século IV, a Igreja do Ocidente recusou-se a atribuí-la ao apóstolo. Seu autor é desconhecido, da segunda geração cristã, e escreveu-a por volta do ano 80. Nada indica também que o texto seja uma carta. Falta o endereço e saudação e o estilo é impessoal, sem nenhuma referência a destinatários. O gênero literário é mais o de sermão ou homila. Só no final aparecem elementos típicos de um bilhete, talvez enviado juntamente com o discurso e recomendando a sua leitura. O destinatário são um grupo de leitores que se acham em grande perigo de rejeitar a fé em Jesus como revelador e portador da salvação. Eles sentem dificuldades em aceitar tanto a forma humilhante e dolorosa da aparição terrestre de Jesus, como os próprios sofrimentos que estão tendo que suportar por serem cristãos, e ainda a desilusão de não verem realizada a salvação final. Vocês viram como é que ele aqui é a introdução, isso aqui é a visão da Igreja Católica, que para mim já está totalmente diferente, porque aqui o que ele está falando é, não sigam os sacerdotes, eles são os falsos, e a gente vai ensinar para vocês o que é um sacerdote, entende? É mais ou menos aqui, é o que eu entendo, não é isso aqui que ele está falando não, que as pessoas estão sem fé, querendo sair, não, é porque os sacerdotes estão violentos, né? Eles estão violentos com a situação. Por outro lado, parece que a religião do Antigo Testamento exerce forte influência nesse grupo. Pode-se supor que sejam judeus convertidos da comunidade cristã de Roma. Convertido, então, tem essa questão também, porque assim, essa coisa de converter alguém ao cristianismo,
Imagina assim, as pessoas ali estavam Messias, daí o Messias fala, gente, vamos ajudar as pessoas, gente, não precisa dos sacerdotes, acredita que Deus vai iluminar o amanhã, quem pode vir comigo ajudar aquelas pessoas que estão passando por enfermidades, era isso que é o Messias, esse negócio, então não tem converter, entendeu? As pessoas iam, viam que o Messias falava coisas bonitas, que fazia parte do que elas acreditavam, e aí o que aconteceu? Elas iam junto com o Messias. A Igreja Católica inventa esse negócio de converter, entende? Então, tipo assim, a pessoa queria estar com os judeus, né? Eram judeus, e aí ela conhece o Messias e muda. Entende o que eu quero dizer? Só que a realidade é que as pessoas estavam sendo oprimidas pelos judeus lá, estavam sendo obrigadas a pagar dízimo, né? Elas estavam sendo crucificadas se elas fizessem coisa errada, né? Olha o absurdo que era aquela época, além de todas as torturas físicas e psicológicas que elas passavam dentro desses templos, principalmente as mulheres, e por isso que o Messias dava muito valor às mulheres. Outra coisa que, como que pode, né? Os romanos eram uns lixo, né? Uns lixo de pessoa. Como é que eles iam construir uma coisa tão linda que acolhia tantas mulheres assim? As crianças. Isso que é louco, entendeu? Como que pode ter sido os romanos que inventaram o Messias se eles eram os trastes? É uma coisa aí, né? Mas o que acontece? Tá vendo que aqui ela já começa a induzir a gente? Não existe uma conversão, não aqui no Messias do princípio, não era uma conversão para o cristianismo, né? As pessoas percebiam que tinha alguém ali que estava querendo revolucionar e ajudando as pessoas e iam junto com ele lá ajudar as pessoas e tudo mais. Isso é muito importante, porque depois isso vira uma coisa muito complexa, né? Vira a violência de converter pessoas ao cristianismo, tanto com discursos absurdos ou com violência física, né? Vocês entendem como é que é difícil ler a Bíblia se você não tiver o discernimento? O escrito é de grande importância no quadro geral do Novo Testamento, pelo fato de apresentar Jesus como aquele que supera a instituição cultural do Antigo Testamento. Isso sim, que deixa claro, né, que muda, né? Por quê? Porque a Igreja Católica, os romanos, eles viram nisso uma oportunidade maravilhosa de pegar e dar início, continuar dando início ao projeto de colonização, né? Então para eles era bem benéfico. Ah, tá, ó, para os católicos, o que acontece, os cristãos e tudo mais, atual, para eles, esqueci, perdi, deixa eu lembrar. Paulo havia mostrado do Antigo diz Jesus como aquele que supera a instituição cultural. Para os cristãos romanos, lá quando vem a igreja e faz a Bíblia, né, o Novo Testamento, para eles é muito confortável, né, é maravilhoso e confortável que esse Messias, o Jesus, tenham ido contra os sacerdotes judeus, não contra a instituição igreja judia, entendeu? É só contra aquela formação. Então vamos trocar pela nossa formação, né? Então nós, os católicos, temos o cristianismo para substituir o judaísmo. Esse era o objetivo. O objetivo não era amar o próximo, cuidar da comunidade e ajudar as pessoas. Se fosse isso, entendeu qual que é a diferença? Então, para os católicos, é muito bom a versão e a visão de um Messias que não quer o judaísmo, né? Enfim. Mas não pelo amor. Havia mostrado a caducidade da lei. E lembrando que os judeus também é patriarcal, gente. Anunciando que não é a piedade legalista que salva. Agora o autor de Hebreus mostra que a piedade cultual, cultual ligada ao templo e aos sacrifícios não assegura o perdão e a comunhão com Deus. O único ato salvador a obter de uma vez por todas o perdão é o sacrifício de Jesus, que derramou seu sangue e entregou sua vida por nós. Ora, Jesus não realiza nada. Olha que interessante, outra coisa. Ai, gente, eu vou ter que ficar parando e ainda estou na introdução. Veja só que interessante. Aqui
a Igreja Católica, né, as interpretações romanas, quando você fala de espiritualidade, você tem que ter uma mente abstrata, né? Na verdade, uma pessoa inteligente, ela tem uma mente abstrata muito forte, né? Então é por isso que nós vemos uma sociedade que quer destruir a imaginação, as crianças, tudo que é desse âmbito da metáfora, né? Da coisa espiritual. Então, o que acontece? Os católicos, eles pegam as partes materialistas que lhes convém, né? Não os católicos, os fiéis, gente, eu tô falando quando os padres, as pessoas do poder, né? Não os fiéis. Os fiéis acabam reproduzindo, mas não é da onde veio essa interpretação, né? Então, o que acontece? Eles pegam e colocam assim: o que salvou a humanidade foi Jesus ter morrido no madeiro por nós, mas não foi isso que Jesus. Não. Jesus salvou a gente quando ele diz que amar o próximo é a espiritualidade. Entendeu? Esse é o salvar. Essa é a fonte que você bebe uma vez e nunca mais precisa beber de novo. Né? Por que a gente precisa ir toda terça-feira para uma igreja? Todo domingo para a igreja? Se a fonte da vida você bebe só uma vez. Né? Então, e qual que é essa fonte? A fonte é entender que o amor, né, ao cuidar um do outro, né, ter essa ligação com Deus sem precisar de sacerdotes, né, sem precisar de templo, essa é a salvação. Aqui não, aqui ele vai falar que foi o ato dele ter morrido no madeiro. Só que o ato dele ter morrido na cruz foi o ato da violência humana. Como que o ser humano é violento um com os outros, né? Então, por isso que Deus permitiu, digamos assim, que o Messias morresse no madeiro. Para mostrar para nós, seres humanos, como a gente é ruim. Ruim por quê? Porque agora a igreja, por isso que a igreja acaba se tornando essa manipulação gigante. Porque aqui ela coloca como se foi uma coisa boa ele ter morrido lá naquela cruz. Porque como ele morreu lá naquela cruz, ele salvou a gente. Mas a cruz não é a salvação. A salvação é a mensagem, é a palavra, é a união. Né? Ali é uma demonstração de como que o ser humano é cruel. E se a igreja tivesse essa interpretação, ela não teria feito anos e anos de violência contra os indígenas, né? Quando foi que Jesus arrancou... Bem, eu não vou nem ficar entrando nos temas mais pesados, né? Vamos continuar aqui. O único ato salvador a obter de uma vez por todas o perdão é o sacrifício de Jesus. Olha as ideias, ó. Como se o amor de Jesus foi o sacrifício. Quantos evolucionários não morreram de forma trágica pela sociedade porque falavam de amor, né? Quantos e quantos? Quantos não foram considerados loucos por causa disso e também sofreram um absurdo de tortura? Né? O sacrifício é porque o ser humano é ruim, não é porque nem precisava ter, né? O ser humano não, né? Os homens do poder. Vamos combinar. Templo e com rituais precisos, tá? Ação sagrada realizada no recinto do templo em rituais precisos. Ele morreu fora do templo e da cidade santa, como criminoso eliminado da sociedade. Na verdade, Jesus não foi morto, criminalizado em si. Jesus não foi criminalizado quando ele foi crucificado. O que aconteceu é que o que levou as pessoas a crucificarem o Messias? O que levou as pessoas a crucificarem o Messias foi porque elas queriam ver algo fantástico. Então, eles falaram assim, tá, você está fazendo muita coisa incrível, Messias. Você está fazendo muita coisa, né? Curando pessoas, fazendo aparecer peixe, distribuindo pão. Me conta um herói que ficou a vida baseada só em ficar ajudando os outros. Não tem, você já reparou? Bem, isso é incrível também, né? Peraí, só um momento. Bom dia, mãe. Tá na live, tá? As pessoas vão te ver. Bem, então, o que acontece? As pessoas, né? Aí agora, as consequências são radicais, né?
Ih, perdi. Jesus é, portanto, o único mediador entre Deus e os homens. Doravante. Ixi, abriu. Peraí, só um momento. Não é fácil não, as mulheradas. Não, tá tudo bem. Jesus é, portanto, o único mediador entre Deus e os homens. Doravante é ele o único santuário e sacerdote. E o sacrifício por ele realizado é, daqui por diante, o único agradável a Deus. As consequências são radicais. Exceto Jesus, nada mais é absoluto. Nenhuma instituição ou estrutura, tanto civil como religiosa, tem caráter absoluto e intocável. Sendo o único mediador, Jesus abre completamente a comunicação entre Deus e os homens e dos homens entre si. Tá vendo que aqui, ó, a igreja sabe. Esse é o mais louco. Os padres sabem. Os padres, quem leu a Bíblia, sacerdote de verdade, que pegou para ler, eles sabem o que eles estão fazendo de errado quando eles vestem as batinas. Entendeu? Aqui está dizendo, ó, eles sabem ó, que o único é, nada mais é absoluto, nenhuma instituição. Por que os homens ainda escolhem o errado? Mesmo depois quando eles veem. Vocês sabiam que os anarquistas, né, tem na realidade, a primeira pessoa considerada anarquista foi um padre, vocês sabiam disso? Que foi um padre do século XVI, que ele viu, né, que a Bíblia, ele leu tudo, ele entendeu as coisas aqui, né, que eu tô aqui tentando propor para vocês. E aí ele começou a ajudar os pobres e a pegar o dinheiro da igreja e começar a dar para os pobres e começou a fazer chamada para fazer comunismo, né? E não precisar mais pagar dízimo. Ele falava que não precisava pagar dízimo. Sabe o que aconteceu? É claro, ele foi descomungado, claro. Mas enfim, o povo está livre para participar inteiramente da realidade de Jesus e, portanto, ter acesso à intimidade com o próprio Deus. Tá vendo como é que eles sabem, ó? Não precisa de igreja. Frente à pessoa, à vida de Jesus, toda e quaisquer instituições, estruturas religiosas ou civis têm caráter relativo e provisório, sendo passíveis de revisão crítica, reformulação e renovação. O verdadeiro culto a Deus se realiza através da própria vida. O modo de servir a Deus não são ritos religiosos, mas obediência à sua vontade. Aqui é eles colocando palavra na boca do Messias. Entendeu? Messias não falava de obediência em si. É claro que todas essas palavras, gente, pensa, é muitos anos de Bíblia, então as palavras mudam de significado assim muito rápido, né? Então veja só, não são ritos religiosos, mas a obediência à sua vontade. Qual que é a vontade de Deus? Vocês sabem qual que é a vontade de Deus? Tá fácil, né? Amar o próximo, cuidar um dos outros. Então, essa é a vontade de Deus, obedecer a Deus. Quem obedece a Deus? Ninguém. Se você faz o amor pela vontade de amar, né, porque você entendeu a mensagem do Messias, você não está precisando obedecer. Obedecer é aquela atitude que você é obrigado a fazer algo, né, e você faz sem a sua vontade porque o outro está mandando. Entendeu? A questão não é essa. As pessoas iam. Tem história que quando uma pessoa que ama muito o Messias ia lutar pelo amor, pela paz, né, para destruir, e elas eram pegas, elas iam dando risada, elas iam sorrindo. Algumas agradeciam para os soldados estarem batendo nela, porque ela estava fazendo parte da história, da mudança social. Entende a diferença? Não é uma obediência. Tem que pegar o pulo do gato. Aqui eu só tô na parte da introdução, que é a interpretação. Por quê? Porque a Igreja Católica ela faz o livro, né, a Bíblia. Aí, até embaixo, né, tem as rodas de... Tem os rodapé, que é para quê? Para que quando a pessoa estiver lendo, ela não
seguir por uma linha que eu tô mostrando para vocês, entendeu? Para ela já ir direcionada ao que eles querem. Daí a pessoa lê toda essa introdução, vai ler a carta aos Hebreus e já vai ir com a mente, com a forma como eles falam, com o jeito como eles falam, como eles interpretam as palavras. Eles não deixam a gente interpretar do jeito que a gente quer, entendeu? Do jeito que a gente quer, não, do jeito certo, né? O único valor do culto consiste em expressar concreta ou simbolicamente o culto que os homens prestam a Deus através da própria vida. O verdadeiro culto a Deus, né? O culto que os homens prestam a Deus através da própria vida, né? E aqui é sempre homens, né? Aqui eles usam muito homens e vão continuar usando homens como para se referir à mulher. Nunca vai ser humanidade, é uma coisa que nunca muda, né? Carta aos Hebreus. 1. Introdução. O mistério de Cristo. Agora começou a carta. Vamos que vamos. Eu não sei nem quanto tempo tem de live. Deixa eu ver aqui, peraí. Deu já. É sério que deu 1 hora de live? Caraca. 1h41? Não, imagina. Imagina, não deu tudo isso não. Comecei era 9 horas. Oxi, 40 minutos. Tá bom, tá bom. Vamos lá, é que é cedo, né, gente? Cedo é cedo, né? Eita, agora que apareceu aqui, gente, desculpa, eu não tinha visto que vocês estavam conversando. Olha, não atualizou. O movimento ateu é marcado por Bakunin, Stirner, né? O movimento neo-ateu é fã do Dawkins. Gostei disso, eu vou dar uma pesquisada. Eu gosto do Bakunin, né? Bakunin eu conheço, Dawkins não muito. Interessante, sério? O que aconteceu com ele? Com ele quem? Agora eu me perdi. Meu Deus, eu me perco. Muito. Eu vou aprender. Mas, vamos lá. Então, vejam, a visão que quando a gente pega então as Bíblias para ler, né? Ela já vem meio com a indução pra gente, entendeu? Dos homens. Só que o mais louco é isso, eles sabem a verdade. O padre que leu a Bíblia sabe. O que eu estiver falando pra vocês agora, eles sabem. Eu já conversei com o padre, eu já fui lá perguntar. Eu deixo os padres doidos. Uma vez eu tava aprendendo teoria da conspiração, eu fui até a igreja perguntar pro padre o que significava o obelisco. Coitado, o rapaz tá até hoje pensando sobre o fascismo de Mussolini. Enfim, deixa. Coisas da cabeça. Primeira introdução, o mistério do Cristo. Nos tempos antigos, muitas vezes e de muitos modos, Deus falou aos antepassados por meio dos profetas. No período final em que estamos, falou a nós por meio do Filho. Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio dele também criou os mundos. O Filho é a irradiação da sua glória e nele, Deus, se expressou tal como é em si mesmo. O Filho, por sua palavra poderosa, é aquele que mantém o universo. Depois de realizar a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. Ele está acima dos anjos, da mesma forma que herdou um nome muito superior ao deles. Então, outra coisa, como a gente já está muito, como eu posso dizer, como a gente já está muito enraizecido na Igreja Católica, quando a gente, né, de toda essa coisa, quando a gente lê a Bíblia, tem alguns termos que fica muito assim, por exemplo, herdeiro de todas as coisas e por meio dele, né, umas coisas assim, meio uau, mas lembra, é fantástico mesmo, a gente está no tema espiritualidade, né? Então tudo fica muito assim, mas daí eles pegaram e construíram essa narrativa que até dá uma coisa na gente quando a gente lê, não é? Tipo, ai, coisa chata, né? Tipo uma coisa assim. Mas tenta ver numa visão assim, que quem escreveu a carta aos Hebreus é alguém muito da hora, entendeu? É uma pessoa, não, é alguém revolucionário, entendeu? Alguém que tá com o sistema. Jesus Cristo está acima dos anjos.
E outra, né? Jesus Cristo, né? Provavelmente não estava escrito Jesus Cristo, estava escrito o Messias, né? O nome Jesus Cristo é algo colocado depois. Então, a gente vê que a Bíblia é totalmente alterada. A gente tem que caçar a essência, entendeu? A gente tem que caçar a essência. Jesus é o Filho, os anjos são ministros. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Você é o meu filho, eu hoje o gerei. Ou ainda, eu serei seu pai e ele será meu filho. E de novo, quando introduz seu filho primogênito no mundo, ele diz. Ó, aqui embaixo, tá vendo? Tem as rodas de aqui, ó, tá vendo? É as informações da igreja. Eu não vou ler isso não, tá? Eu só vou ler a carta mesmo. Então vamos lá. De fato, só vou fazer 20 minutos de leitura para dar 1 hora de live, tá? Filho primogênito no mundo. Ele diz que todos os anjos o adorem. Por outro lado, a respeito dos anjos, Deus diz: É ele que faz seus anjos como o vento e seus ministros como chamas de fogo. Sobre o Filho, porém, afirma: O teu trono, ó Deus, permanece para sempre, e o cetro da retidão é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com perfume de festas, preferindo-te aos teus companheiros. E ainda, tu, Senhor, nas origens fundastes a terra e os céus. São obras de tuas mãos. Eles desaparecerão, mas tu permaneces. Envelhecerão todas como vestes, e tu os dobrarás como a um manto, e serão como vestes que se muda, mas tu permanecerás o mesmo, e teus anos jamais terminarão. Aqui ele está falando das coisas eternas. Sabe o que é eterno? Vocês sabem o que é eterno? Eterno é a luz e o som. Ao qual dos anjos Deus disse alguma vez: Sente-se à minha direita, até que eu coloque seus inimigos como estrados para seus pés. Não são todos eles espíritos encarregados para um serviço, enviados para servir aqueles que deverão herdar a salvação? Então vamos lá. O perigo da negligência. Gente, veja só. Ari, mas você tá lendo, aí ele falou de Deus, de salvação, de tal. A gente tá lendo um homem que é de 2000 anos atrás, tá? Não se esqueça, a gente tá lendo um homem de 2000 anos atrás. Eu não tô lendo aqui pra dizer que ele que ela tem essa coisa, né? Então, eu tô falando isso aqui pra vocês, não é pra falar que o Hebreus, ele tá certo, que esse autor e que o Messias, que a gente também tem mania de ler a Bíblia assim, né, como se estivesse indo converter pra alguma coisa. Não, gente, eu tô lendo um livro divertido, interessante, que conta a história da igreja, né? Não tô falando que eu acredito e vamos amar a carta aos Hebreus. Eu amo essa carta porque eu acho incrível, mas eu sei fazer a distinção do que ele tá falando de bom e do que ele não tá, entendeu? Quer dizer, não é que não tá bom, é que faz parte da forma dele dizer as coisas, né? O perigo da negligência. Por isso, devemos levar mais a sério a mensagem que ouvimos, se não quisermos perder o rumo. De fato, se a palavra transmitida por meio dos anjos se mostrou válida e toda transgressão e desobediência recebeu um justo castigo, como poderemos nos escapar do castigo se não dermos atenção a uma salvação tão grande? De fato, depois de ter sido promulgada no início pelo Senhor, a luz e o som é Deus. Ai, não tá aparecendo mais aqui. Não aparece, ó. Travou. Ou não, né? Daí tá aparecendo. Oi, Mari. Bom dia, moça. Bom dia, moça. Tudo bem? Dormiu bem? Ai, vamos lá.
De fato, depois de ter sido promulgada no início pelo Senhor, essa mesma salvação foi confirmada no meio de nós por aqueles que a tinham ouvido. E Deus apoiava o testemunho deles, mediante sinais, prodígios e milagres de todo tipo, e dons do Espírito Santo, distribuídos conforme a sua própria vontade. Aqui ele está falando, né, que o Messias veio, e aí ele fez várias coisas, né? Ah, apareceu aqui. Aí apareceu várias coisas. Enfim. Não foi o anjo. Aí daí apareceu o Messias, ele ajudou as pessoas e tal. É mais ou menos aqui, assim que ele está falando, né? Não foi a anjos que Deus. Aqui ele está fazendo várias perguntas também, né? Não foi a anjos que Deus submeteu o mundo futuro, do qual estamos falando. Alguém atestou numa passagem da Escritura. O que é o homem para dele te lembrares, ou o ser humano para que dele cuides? Tu o fizeste pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste, e puseste todas as coisas sob seus pés, submetendo todas as coisas ao homem Deus. Ao homem, Deus não deixou nada que não estivesse submetido ao homem. Agora ainda não vemos que tudo esteja submetido ao homem. Eu já li essa carta, tá, gente? Eu já li toda a carta aos Hebreus ali completa. Então eu sei que vai vir coisas interessantes, calma. Mas aquele Jesus que foi feito pouco menor do que os anjos, nós o vemos agora coroado de glória e honra, por causa da morte que sofreu. Então, ó, aqui, ó, tá vendo? Aqui já começou, ó. Então, ó, coroado de glória e honra por causa da morte que sofreu. A Igreja Católica fica falando que a salvação foi a própria morte do Messias, o ato, né? A situação dele ser crucificado, torturado e morto. Mas isso não é a nossa salvação. A salvação é a mensagem. A mensagem de amor, a mensagem de um ajudar o outro. Essa é a salvação, porque eles estavam tão tristes, o povo estava tão triste que eles não podiam nem pensar, porque senão o demônio podia pegar a cabeça deles, né? Que era assim que os sacerdotes ensinavam, que quando chega um homem, uma pessoa, né, o Messias, e fala, não, você tem o direito de pensar e vamos nos amar que vai dar certo. Essa é a salvação, é mais ou menos isso, né? Não o ato, isso aí ele ganhou glória e honra, quando o Messias morre no madeira, ele ganha glória e honra, como todo mártir, né? Como todo mártir, mas não foi, aí foi para mostrar pra gente, né, a violência humana. Desse modo, pela graça de Deus, ele experimentou a morte em favor de todos. Então, um revolucionário. De fato, Deus, por quem e para quem todas as coisas existem, queria conduzir para a glória um grande número de filhos. Em vista disso, apareceu-lhe convenientemente levar à consumação, por meio do sofrimento, o iniciador da salvação de todos eles. Pois, tanto aquele que sacrifica como aqueles que são santificados, todos têm a mesma origem. Por isso, ele não se envergonha de chamá-los irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia cantarei os teus louvores. Daí assembleia, né? Daí aqui já aparece, né? Ah, tá falando que vai lá na igreja cantar. Lembrando, gente, tá tudo distorcido a Bíblia, né? Então não é assembleia, um lugar, a igreja e tudo mais. Eles ficam cantando entre eles, né? Fazendo as coisas, não sei, né, como é que era. Eu também não vou conseguir fazer tudo, mas não era um lugar, né? Não era uma igreja. Não tinha uma igreja do Messias. E ainda, nele colocarei a minha confiança, e também, eis-me aqui junto com os filhos que Deus me deu. Uma vez que os filhos têm todos em comum a carne e o sangue, Jesus também assumiu uma carne como o deles. Assim pode, por sua própria morte, tirar o poder do diabo, que reina por meio da morte. Desse modo, Jesus libertou os homens que ficavam paralisados a vida inteira por medo da morte. Ele não veio para ajudar os anjos. Então veja, a morte do Messias, né? Por que Deus permitiu que o filho dele morresse no madeiro e não fez nada? Porque Deus estava mostrando para a gente que a morte era só uma passagem, né? Então, que depois da vida ainda tem mais vida.
Então, é aqui que ele está falando isso, né? Ser semelhante em tudo. Gente, é difícil ler a Bíblia sem a interpretação das igrejas, porque é muito, né, forte na nossa cabeça atualmente, tudo isso é conjunto de egrégoras religiosas que a gente foi consumido da infância. Então, ler a Bíblia tentando tirar o melhor dela, sem se cair, né, nessa coisa de lembrar da Assembleia de Deus, de lembrar do catolicismo, de lembrar, sei lá, de uma unção, é muito difícil. Mas lembre-se, naquela época não tinha essas coisas, então não é a mesma coisa, né? Deus, a fim de expiar os pecados do povo, né? Não, peraí. Desse modo, Jesus libertou os homens que ficavam paralisados a vida inteira por medo da morte, né? Isso não é uma salvação, isso é um insight, né? A salvação é o amar o próximo. Ele não veio para ajudar os anjos, e sim para ajudar a descendência de Abraão. Por isso, teve que... aí aqui já entra, quando ele fala descendência de Abraão, é para ganhar a mente dos judeus, né? Por isso, porque faz parte também do cristianismo, né? Dessa visão messiânica. Por isso, teve que ser semelhante em tudo a seus irmãos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação às coisas de Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Então, o Messias é o único sacerdote. Lembra que esse é o título do livro. De fato, justamente porque foi colocado à prova e porque sofreu pessoalmente, ele é capaz de vir em auxílio daqueles que estão sendo provados. Jesus, sumo sacerdote fiel e misericordioso. Jesus é fiel a Deus. Por isso, irmãos santos, tá vendo? Irmãos santos. Santos aqui não é santo que nem a gente entende hoje, sabe? Oh, santo, santo. E o cara que não fica com mulher nenhuma e que ele é tudo, né? Que ele fala bonito, que ele tem a voz doce, suave, sabe? O santo, não é? Parece que é isso que é santo. Daí o cara fala, oh, minha amiga, oh, minha irmã, oh, eu te amo tanto, em nome de Jesus. Não é isso santo aqui. Santo aqui é tipo revolucionário, entende? As pessoas que estão indo lutar, que estão querendo fazer o certo, que não querem fazer maldade com ninguém. Só que como já está na nossa cabeça tão marcado as imagens, né? Tão forte, é porque a Igreja Católica ela forçou essa imagem passiva em todos eles, né? Acho que o único que não é passivo é o Paulo, né? Porque de resto, todos os personagens, pelo menos na minha cabeça, todos eles são meio sonsos. Não sei explicar. Sonsos. Gente, esse chat aqui, eu não sei se está atualizando. Ele dá uns tampos aqui. Enfim. Então, Deus lhe confiou esse cargo, como também Moisés estava encarregado de toda a casa de Deus. Na verdade, a glória que corresponde a Jesus é muito maior que a glória de Moisés, pois não há comparação entre a casa e aquele que a constrói. Cada casa tem o seu construtor, mas é Deus quem constrói tudo. Sabemos que Moisés foi fiel em tudo o que se refere à casa de Deus, mas agiu como servidor, para testemunhar aquilo que devia ser anunciado mais tarde. Mas o caso de Cristo é diferente. Ele veio como filho, e ele pertence à casa, e a casa de Cristo somos nós, se conservarmos a firmeza da esperança, que é o nosso orgulho. Então veja, aqui o que ele está querendo dizer? A mudança, né? Então nós temos Moisés como um símbolo muito forte do judaísmo, e é quase considerado o próprio... Ele não é considerado o Messias, né? Mas ele já é considerado assim muito poderoso, o Moisés, né? Então aqui ele está querendo dizer assim, ó, o Moisés, ele veio como mensageiro, mas o Messias já veio, né? E o Messias é que é o mais importante. O que a gente está vendo aqui? Essa tentativa, né, de trocar, vamos ver. Os hebreus, quem escreveu a carta, está querendo dizer que o Messias veio, trouxe o amor e a salvação. Mas para os católicos romanos, está querendo dizer assim, não siga mais a igreja judaica, siga agora o cristianismo. Né? O cristianismo é a renovação. Essa é a interpretação do católicos. Mas aqui ele não está querendo fazer conversão.
Ele está querendo dizer que aconteceu, né? Então Moisés falou sobre Jesus e o Jesus nasceu. Aí depois vem o islamismo. E aí depois que vem o islamismo, eles falam que o Moisés é que é o centro, né, da profecia. Mais do que até os judeus. Então, a diferença mais ou menos das religiões patriarcais, né? Então, primeiro vem só o cristianismo, não, desculpa. Primeiro veio o judaísmo, depois o cristianismo e depois o islamismo. Fidelidade e fé em Jesus. Por isso, escutemos o que diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvem a voz dele, não fiquem de coração endurecido como no dia de revolta. No dia da tentação no deserto, ali os pais de vocês me tentaram, colocando-me à prova. Embora já tivessem visto as minhas obras durante 40 anos, por isso aquela geração me desgostou. E eu disse, eles têm sempre o coração transviado. Não conheceram os meus caminhos. Transviado aqui significa distorcido, tá? Não tem nada a ver com, com viado, não. Não conheceram os meus caminhos. Por isso eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Eita, poxa. Quem são essas pessoas, né? Aqui já é um Messias meio nervoso, né? Com quem que o Messias está nervoso? Vamos ver. Portanto, irmãos, tenham cuidado para que não haja entre vocês nenhum homem de coração perverso e sem fé. Gente, lembra? Lembra? Ele está falando aqui, Jesus é o único sacerdote. E agora ele está começando a mostrar que o Messias estava ficando bravo com alguém. E aqui ele diz, portanto, irmãos, tenham cuidado para que não haja entre vocês nenhum homem de coração perverso e sem fé. Quem é esse homem? Quem é esse homem? De quem que eles estão falando? Que se afaste de Deus vivo. Animem-se uns aos outros a cada dia, enquanto dura a proclamação desse hoje, a fim de que ninguém de vocês se endureça, enganados pelo pecado. De fato, nós nos tornamos participantes de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a confiança que tivemos desde o início. Quando se diz, hoje, se vocês ouvem a voz dele, não fiquem de coração endurecido como no dia da revolta. Quais foram aqueles que se revoltaram depois de ter ouvido a sua voz? Não foram todos aqueles que tinham saído do Egito graças a Moisés? E quais foram aqueles de quem Deus se desgostou por 40 anos? Não foram aqueles que tinham pecado e cujos cadáveres caíram no deserto? E para quem foi que Deus jurou que não entrariam no seu descanso? Para aqueles que não tinham acreditado. Vemos assim que eles não puderam entrar aí por causa da sua falta de fé. Então, aqui ele está falando, sabe de quem? Dos levídicos. Por quê? Porque, olha só, Moisés... Qual que é a história do Moisés, né? O Moisés, ele era um homem que ficou trabalhando para os burgueses, né? Para os ricos. Aí ele aprendeu a falar muito bem, ele aprendeu a falar línguas, se eu não me engano, ele até escrevia também. E quando ele percebeu que os hebreus, eles estavam... eram os hebreus, né? É muito nome, muito termo. Mas eu acho que é hebreus. Os hebreus estavam como? Eles estavam maus. Os hebreus estavam escravizados, né? Pelo pessoal lá, eu esqueci o nome, acho que era do Egito, né? Enfim, estavam escravizados. Aí o Moisés ficou compadecido com a situação deles. E ele pensou, bem, eu sei falar a língua dos soldados, né? Eu sei falar a língua deles. Será que se eu convencer os soldados de liberar, né, tirar o pessoal da escravidão, será que eu consigo? É isso que ele pensou. E aí, com fé, ele começou a tentar fazer isso. O Moisés, ele era um homem de uma personalidade mais tímida, na minha cabeça é mais assim, não é tímida, mas receosa. Então ele chegava para os soldados e falava, soldados, a gente não tá fazendo nada, por que vocês não deixam eles embora, assim? Eu acho que ele era mais ou menos assim, o Moisés. Soldados, então, sabe o que é? A galera aqui tá sofrendo, deixa eles embora.
É claro que os soldados davam uns peteleco nele e falavam, cala a boca, fica quieto, não sei o quê. Aí, tanto que ele pensou, então eu já sei. Eu vou falar pros soldados que o povo quer rezar. Aí a gente foge, né? Alguma coisa assim, ele pensou, não li tudo. Mas daí o que acontece? Foi exatamente isso que ele fez. Né? Ele conseguiu, depois de muita insistência, falar para os soldados deixarem o povo ir rezar. Aí o povo foi rezar e aí o mar abriu e ele conseguiu escapar com o povo e tudo mais. Né? Foi isso que aconteceu. Nessa, eles ficaram andando para poder atravessar o mar para a Terra Prometida por muitos e muitos anos. O Moisés morreu na caminhada. Né? Ele não conseguiu chegar até a Terra Prometida. Então, o que acontece? Os descendentes deles, que conseguiram chegar na Terra Prometida, viraram os Levis. Os Levis... Já avisou se tá tudo errado que eu tô falando? Ai, Deus. Não, acho que tá certo. Os Levis... o que aconteceu? Os Levis começaram a falar assim, nós somos os descendentes direto da viagem de Moisés, então nós sabemos quais são as leis, e aí os Levis começam a inventar essa igreja, né, ao qual eles são sacerdotes. Aí no livro de Levis você vê, tem que matar o animal de um jeito, tem que fazer não sei o que, tem que fazer aquilo, que se a mulher fica com, se um homem deita com outro homem, como se deita com uma mulher, ele tem que ser apedrejado, se não sei o que, se a mulher é estuprada, ela tem que ser apedrejada, todo mundo tem que ser apedrejado, não pode respirar que ser apedrejado. Né? Então quem fez essas coisas foram os Levis, não foram o Moisés. O Moisés ele faz os 10 testamentos, os 10 mandamentos. Por quê? Imagina só, ele era o líder ali, né? Então as pessoas sempre muito passivas e ele chegou e mesmo sendo tímido, mesmo sendo receoso, ele conseguiu pegar e salvar o pessoal da escravidão. E nessa as pessoas ficavam ensandecidas. Imagina uma viagem no meio do mar aberto, né? É uma coisa fantástica, mas depois começa a ficar chato, né? Imagina você ficar andando. Teve gente que morreu no caminho, teve gente que, enfim, adoeceu, passava fome, as pessoas tinham mania de beber, de fazer festa, né? De ter as confusões sociais, porque foram muitos anos de caminhada. E aí o que aconteceu? O Moisés pegou e fez os 10 mandamentos para tentar conter aquele povo todo que estava nervoso com ele, estava começando a acreditar que aquilo era uma maluquice, mesmo que o mar estava aberto. Imagina, mesmo o mar aberto, os peixes passando assim, ó, os caras ainda estavam em dúvida se realmente aquilo era real. E quanto mais os anos passavam na caminhada, mais as pessoas iam perdendo, né? É normal, é compreensível, mas o que acontece? Ele vai lá e faz os 10 mandamentos para ver se as pessoas ficavam mais pacíficas, né? Ficavam mais em paz. O Moisés não era Jesus, o Moisés era um homem comum, então ele fez os 10 mandamentos. Aí o que acontece? Os Levis, quando chegam na Terra Prometida, falam assim, a gente sabe das leis de Moisés, então nós vamos fazer mais leis. Né? E culpam o Moisés falando que ele era autoritário, né? Muitas vezes as pessoas acham que o Moisés era autoritário, mas ele não era autoritário, ele era um ser humano comum, com raiva, que nem todos nós. Né? Mas beleza, vamos lá. Quando de fato nós nos tornamos participantes de... então tá bom. Então deu para entender, né? Então aqui ele está falando dos levídicos, né? Esses eram os homens que não... né? Enfim... que corresponde a Jesus é muito maior que a glória de Moisés, pois não há comparação entre a casa, certo? Portanto, irmãos, tenham cuidado para que não haja entre vocês nenhum homem de coração perverso e sem fé. Então, ó, o Moisés precisou fazer um mandamento falado assim, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Ele teve que fazer esse mandamento. Por quê? Porque os homens são perversos, né? E quais foram aqueles de quem Deus se desgostou por 40 anos? Não foram aqueles que tinham pecado e cujos cadáveres caíram no deserto? E para quem foi que Deus jurou que não entrariam no seu descanso? Para aqueles que não tinham acreditado,
Então vamos lá. Por isso, tenhamos cuidado enquanto nos é oferecido a oportunidade para entrar no descanso de Deus. Não aconteça que alguém de vocês fique para trás. Nós também recebemos como eles uma boa notícia, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes adiantou, pois não permaneceram unidos na fé com aquele que tinham ouvidos. Aí eu pergunto... não tem como a gente saber, mas vocês conhecem algum homem, eu não vou misturar, né? Mas vocês conhecem algum homem que não tem fé ou que não tem amor, que é perverso e que talvez não merecesse o reino dos céus? Vocês conhecem homens que não merecem o reino dos céus? Então por que a gente briga quando a gente vê eles falando que tem homens que não merecem o reino do céu? Porque realmente tem homens muito ruins, muito ruins. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes adiantou, pois não permaneceram unidos na fé com aqueles que tinham ouvidos. Nós, porque acreditamos, podemos entrar nesse descanso conforme Deus disse. Por isso eu jurei, na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Aqui se trata do descanso de Deus, depois que realizou as suas obras no princípio do mundo. Em algum lugar a Escritura diz a respeito do sétimo dia. E, gente... tem uma outra coisa que a maçonaria sabe, a maçonaria sabe, os homens sabem, e eu não vou falar, porque tem que ter amadurecimento para saber. Mas... tá, vou falar, vai. Não ir para o reino dos céus não é uma ameaça. Aqui se trata do descanso de Deus depois que realizou as suas obras no princípio do mundo. Em algum lugar a Escritura diz a respeito do sétimo dia. E no sétimo dia Deus descansou de todas as obras. E de novo, em nosso texto, jamais entrarão no meu descanso. Sabemos, portanto, que alguns entrarão no descanso, e os que receberam em primeiro lugar a boa notícia não entrarão por causa da desobediência deles. Por isso Deus fixa essa desobediência, não é que não obedeceu a Deus. A desobediência é porque não sentiu o amor, ajudar o próximo, né? Não é que não fez o que Deus queria e por isso vai para o inferno, entendeu? Por isso Deus fixa novamente um dia que ele chama hoje, dizendo por meio de Davi, depois de muito tempo, o que lembramos mais acima. Hoje, se vocês ouvem a voz dele, não fiquem de coração endurecido. Se Josué os tivesse de fato introduzido nesse descanso, Deus não teria falado novamente do outro dia. Portanto, ainda está reservado um descanso sabático para o povo de Deus. Quem de fato já entrou no descanso de Deus? Descansa de todas as suas obras, assim como Deus descansa das suas. Ah, é claro! O descanso, sabe o que é o descanso? O descanso é o que eu vivo. O que é o descanso? Quando você entende as coisas, em algum ponto da sua alma, você tem o descanso pela compreensão. Eu acho que é isso que ele quer dizer, né? Bem, que é a graça de Deus, né? Quem de fato já entrou no descanso de Deus, descansa de todas as suas obras, assim como Deus descansa das suas. Porque só vive, só experiencia a vida. Apressamo-nos, pois, para entrar nesse descanso, para que ninguém caia no mesmo tipo de desobediência. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Agora eu entendi, tá vendo como é difícil tirar? Porque eu já pensei que o descanso era o inferno, era o paraíso, e a vida e os homens ruins iam pro inferno. Mas não é, ele tá querendo dizer descanso, que é tipo entender as coisas do mundo, da vida. Nós temos um sumo sacerdote eminente que atravessou os céus, Jesus. Não, pera. E até onde as juntas... Não, a palavra de Deus viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada. Ela sonda os sentimentos e pensamentos mais íntimos. Não existe criatura que possa esconder-se de Deus. Tudo fica nu e descoberto aos olhos dele, e a ele devemos prestar contas. Nós temos um sumo sacerdote eminente, que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, mantenhamos firme a fé que professamos.
Jesus é misericordioso com os homens. De fato, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado como nós, em todas as coisas, menos no pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com plena confiança, a fim de alcançarmos misericórdia, encontrarmos graças e sermos ajudados no momento oportuno. Então, veja só, é isso. Jesus foi o... esses dias eu estava vendo o Nando Moura, né? E o Nando Moura falou assim, que o Nando Moura disse a diferença do amor ágape, né, de Jesus para o amor filis, eu acho, que é o do ser humano, né? Então, o amor ágape, aquele amor intenso que o ser humano não consegue sentir por outro ser humano, que somente o Messias sentiu pela humanidade. Eu acho isso muito legal. Todo o sumo sacerdote escolhido entre os homens é constituído para ser dons e sacrifícios pelos pecados. Desse modo, ele é capaz de sentir justa compaixão por aqueles que ignoram e erram, porque também ele próprio está cercado de fraqueza. E por causa disso, ele deve oferecer sacrifícios, tanto pelos próprios pecados como pelos pecados do povo. Ninguém pode atribuir a si mesmo essa honra, se não for chamado por Deus, como o foi a Arão. Da mesma forma, Cristo não atribui a si mesmo a glória de ser sumo sacerdote. Este lhe foi conferido por aquele que lhe disse: Você é o meu filho, eu hoje o gerei. E noutra passagem da Escritura ele diz: Você é o sacerdote para sempre, segundo a ordem do sacerdócio Melquisedeque. Vou ler, se faltar o pedacinho, faltou, né? Fazer o quê? Vou ler, se faltar o pedacinho, faltou, né? Fazer o quê? Não, ó, travou, ó. Ah, voltou, eu acho. Reconexão bem sucedida. Então tá, é que só falta um pedacinho para acabar. Você é o meu filho. Você é o meu filho, eu hoje o gerei. E noutra passagem da Escritura ele diz: Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem do sacerdote de Melquisedeque. Embora sendo filho de Deus, aprendeu a ser obediente através de seus sofrimentos. E depois de perfeito, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. De fato, ele foi proclamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque.